Internacional versus Palmeiras. Bom, novas informações de como o Pesolano tá montando a equipe e muito, mas muito mercado da bola e os jogadores ligados ao Colorado. Tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, Alejandro. Bom, vamos falar sobre ele, tá? Segundo informações que vêm da revista Colorada, o Alejandro deve continuar recebendo sim oportunidades no Inter. E faz sentido, né? Ele foi titular pela primeira vez no último fim de semana e deixou alguns sinais interessantes, tá certo? O destaque principal dele tem sido a boa movimentações. Ele se mexe, aparece, incomoda a zaga e dá, né, aquela opção pros companheiros. Só que ao mesmo tempo, ele teve dificuldade em um ponto que mata atacante em jogo grande, né? O passe. Pesolano entende que o passe do jogador está um pouco aquém do que o esperado ainda, tá? Até por isso, o Pesolano tá tomando uma decisão que, na prática, é muito mais inteligente do que parece, né? Ele não quer, né, matar processos, tá certo? Então, a tendência é que Alejandro siga sendo banco, né, contra o Palmeiras e ganhe minutos no Brasileirão, entrando no segundo tempo. Quando o jogo abre, quando o Borré, por exemplo, cansa, né, quando o espaço vai aparecendo. Então, a tendência é que o titular siga sendo Rafael Borré, até porque o colombiano começou o ano muito bem, né? Não faria sentido o Pesolano simplesmente cortar, né, a sequência do jogador e colocar já o Alejandro, né? Não, Borré vem dando um bom retorno, né? Até por isso ele vai ser o titular, pelo menos por um momento, inclusive contra o Palmeiras, tá? Agora no contexto do jogo Inter versus Palmeiras, quinta-feira, 9h30 da noite no Beira-Rio, né? Vai ser um jogo pesado, marcação forte, né? O Palmeiras, um grande clube, está lá. Começa muito bem o brasileiro, a sua temporada, então faz sentido ir com o que está dando certo, tá bom? Mas comenta a tua opinião, Alejandro ou Rafael Borré? Quem deve ser o titular na tua visão, visto que tu viu do Alejandro até o momento? Visto que o Borré vem fazendo? E qual o teu time ideal para encarar o Palmeiras? Bom, deixa aqui nos comentários, tá certo? Porque vamos falar de Bruno Rodrigues, tá? O Inter quer, o jogador deu ok, mas o Palmeiras quer que o Colorado pague por isso. Bom, vamos entender a situação e aqui em passe continua o Bruno Rodrigues, porque todo dia surgem novas informações dessa negociação, tá? Bom, entre Inter e Bruno Rodrigues já está tudo certo, tá? O jogador, inclusive, já deu o sinal verde, o Inter já sabe que ele quer jogar no Colorado e ele não está nos planos do Palmeiras para 2026. Até aí, tudo certo, tá? O Inter voltou ao negócio, tinha desistido num primeiro momento e agora tenta a contratação por empréstimo. O Palmeiras, ok, pode levar por empréstimo. A estratégia, né, segue sendo aquela. A boa relação entre o Barcelos e a Leila Pereira para tentar destravar o acordo, mas tem um grande empecilho nesta negociação, tá? O problema é divisão salarial. Segundo o jornalista Lucas Dias, o Palmeiras quer que o Inter banque 70% do salário do atleta, que, convenhamos, não é nenhum absurdo, já que ele está indo de graça pro Colorado por empréstimo, mas tem um grande problema, né? O salário do cara é na casa dos 700 mil mês, né? E vamos traduzir: 70%, 490 mil por mês, quase 500 mil, que é hoje um salário de um jogador titular absoluto no Colorado, né? Então isso deu uma boa travada na negociação, porque o Bruno Rodrigues é um jogador que teve seu auge com o Pesolano, o que é positivo. O Pesolano hoje é o técnico do Inter, mas há 2 temporadas sofre de graves lesões, então tem uma grande preocupação em relação a esse jogador. Aí vem ganhando 500 mil por mês, vai ser mais alto, por exemplo, que o salário do Carboneiro, mais alto que o salário de alguns jogadores do elenco, o que pode causar um racha no elenco para um jogador que não seria propriamente dito um titular. Então o Inter
trabalha, né, já para reduzir folha, reduzir gastos, até por isso tá trazendo jogadores por empréstimo, e aí tem o Bruno Rodrigues ganhando esse caminhão de dinheiro e a negociação segue nesse impasse, mas com o Inter tentando viabilizar um acordo, talvez melhor com o Palmeiras, 50% para cada lado. Bom, o Inter vai tentando destravar esta negociação, mas comenta a tua opinião aqui nos comentários, tá certo? Vale a pena pagar? Não vale a pena pagar? Bom, vamos dar sequência porque lateral esquerda vai virando prioridade aí pro Inter, tá? E Matheus Bahia está no radar do gigante. Vamos para a carência que tá gritando, né? A lateral esquerda. O Inter entende que precisa de um novo lateral esquerdo com capacidade real de disputar titularidade com o Bernabei, que oscila muito defensivamente, tá? Ofensivamente, show de bola. Mas defensivamente, o Bernabei vem sendo um problema para Paulo Pesolano, que já identificou isso, tá certo? E segundo informações do Lucas Dias, do canal Fabiano Baldasso, o nome observado agora é Matheus Bahia, tá certo? Contexto do jogador: ele voltou de empréstimo depois de defender o Ceará, mas não estaria nos planos do Rogério Ceni, e isso abre margem para um acordo mais simples, pelo menos em tese, tá? Bom, o modelo que o Inter tenta encaixar é, obviamente, um empréstimo, porque a situação financeira é complexa e o clube quer reforçar sem um grande investimento de transferência. Vem sendo assim. Basicamente, todos os reforços do Inter vêm chegando por empréstimo, tá? Mas tem um detalhe importantíssimo: o Inter já conta com 12 estrangeiros no elenco, e isso limita o planejamento, tá? Porque em Campeonato Brasileiro podem jogar ou ser relacionado 9 estrangeiros por partida, tá? E isso, a ideia é por isso que o Inter trabalha com a frente de trazer reforços brasileiros. Por isso, o Matheus Bahia, do Bahia, entende? O Inter tá encontrando, além de todo o cenário financeiro, a complexidade, tá tendo que tentar contratações de jogadores de rivais brasileiros, e isso obviamente dificulta toda a situação, tá? Bom, vamos olhar para a temporada do Matheus Bahia, que esteve no Ceará. Foram 44 jogos, titular praticamente o ano inteiro, com 4 assistências, aquele perfil de lateral de volume, que aguenta o calendário, é um jogador mais defensivo, né? Não é tão ofensivo. Mas atenção, as negociações ainda não foram abertas, foram somente sondagens do Colorado e o interesse do Inter nas características do atleta, tá certo? Mas comenta a tua opinião. Matheus Bahia, será que é um jogador aí para estar sendo titular ou pelo menos revezar com o Bernabei? Bom, comenta aí embaixo e vamos entender, né, a opinião da torcida, tá? E bom, vamos falar então exatamente do excesso de estrangeiros que está tendo aí no Colorado neste momento, tá certo? Eu comentei um pouquinho agora e vamos dar sequência nesta dificuldade que o Inter vai encontrando, tá? A parte que muito torcedor ignora, mas decide muito na montagem do elenco, tá? Que é um regulamento que tem hoje na CBF, tá? O Inter tem 12 jogadores de nacionalidades estrangeiras, só que no Brasileirão, como eu falei, só pode ser relacionado 9 por partidas, isso é regra da CBF, tá? Ou seja, sem lesão, mesmo que esteja em uma fase, sempre vão sobrar 3 jogadores do elenco do ano. E para piorar, já existe um alerta que a CBF vai diminuir este número para 7 nas próximas temporadas, tá? Se isso acontecer, aí vai ter que, né, ter uma forte barca de saídas aí em muitos clubes brasileiros. O Inter hoje está, né, entre esses clubes. E por isso, neste momento, a direção entende que a prioridade é reforçar, sim, mas com jogadores brasileiros. Isso dificulta a operação, porque vai ter que achar jogadores disponíveis entre Série A, Série B, talvez ali num campeonato regional. E, bom, cara, isso diminui muito, né, digamos assim, o radar de reforços do Inter. E bom, temos alguns jogadores que estão sim numa lista de saídas de atletas, tá? E o Inter vai trabalhar fortemente nisso. E um deles é o Alan Benítez, paraguaio,
lateral direito, que hoje se encontra fora dos planos, tá? Ele precisa jogar, até pensando em seleção, Copa do Mundo no meio do ano, e o Inter tende a liberar caso chegue uma proposta que seja considerado vantajosa, tá? Bom, na minha opinião, ter estrangeiros é muito bom, assim tu consegue pagar muitas vezes mais em conta em futebols aí alternativos, como Colômbia, Paraguai, Equador. Às vezes um jogador que está numa crescente, mas tem esse lado negativo, né? Tem um limite, e o Inter já estourou o limite, então se chegar reforços para o Inter, vão ser jogadores nacionais, tá certo? Mas bom, quero a tua opinião aqui embaixo sobre tudo isso. Tem outro estrangeiro que tu acredita que possa deixar o Colorado para liberar margem aí para o Inter de repente voltar seus olhos ao mercado aí sul-americano, propriamente dito? Bom, comenta a tua opinião aqui embaixo, tá certo? Por hoje, o Inter em Campo tá chegando no fim a qualquer momento. Eu tô de volta com novas informações aí do Colorado, tá certo? Um forte abraço, valeu, falou, a gente se vê.